Aqui é uma cidadã brasileira que anda muito insatisfeita com os rumos da política do jeito que anda no Brasil. Eu venho aqui, através desse vídeo, aqui falar um pouco de mim. Bem, pessoal, eu sou uma professora informal. Professor informal é aquele que não recebe R$ 1 para dar aula quando precisa. E o que acontece? Professor, ele tem uma vocação. Às vezes, certo tipo de licenciatura que nós resolvemos fazer não é exatamente o que a gente gostaria de fazer, mas infelizmente no Brasil você não tem escolha. Às vezes você opta por profissões por ser mais barato e a segunda profissão fica para depois. Bem, na verdade não é esse assunto. O assunto é a violência contra a mulher. Eu sou anti-bolsonarista, mas não sou anti-Bolsonaro. Bolsonaro é apenas um político. Mas o bolsonarismo é uma problemática gigante no nosso Brasil hoje, nos dias atuais, nos anos de 2024. No Brasil, nunca se experimentou tanta, facilidade em certos tipos de politicagem, como aconteceu nas últimas eleições. Nós temos a mídia, canal que tem uma velocidade muito grande para divulgar, apresentar ou fazer fato e conhecimento. A ferramenta é muito importante nos nossos dias atuais, porém ela tem um alto grau de persuasão. A persuasão é a palavra mais eficaz para o que eu estou falando. Quando o Bolsonaro foi candidato, a nossa sociedade estava carente de proteção ao machismo. E nós escolhemos o machismo ou sistema patriarcal desde o início da colonização do Brasil. E é um sistema feroz, porque ele desmonta a evolução da sociedade brasileira. Ele vai na contramão da sociedade brasileira. E o machismo, quando encontrou nas falas do Bolsonaro certas aptidões possíveis para poder fortalecer o patriarcalismo, o sistema patriarcal e colonial. Para mim foi assustador todas as falas que o ex-presidente falava com relação à forma, maneira e atitudes com a mulher. Foi, às vezes, expressões, às vezes, falas em tempos difíceis e estressantes na campanha dele. Talvez alguns momentos de estresse ele tenha passado, ele mostrou a parte mais feroz da personalidade que ele tinha, que era o machismo. E dali encontrou, ele se personificou em herói para certos homens no Brasil, onde a violência contra a mulher é gigante. Alguns homens se sentiam empoderados. O empoderamento masculino coube dentro do bolsonarismo. A violência, você está desarmado, é uma possibilidade de não haver violência. Está desarmado, mas também entendo que nossa sociedade precisa de defesa pessoal. Porém, o personagem, ou talvez o político Bolsonaro, ele exagerou quando ele fazia gesto de armas para as pessoas, como se fosse, mexeu comigo, eu tiro porrada e bomba. Isso imitando a cultura de outro país, que é os Estados Unidos, onde as pessoas andam armadas. Eu, literalmente, não vejo o Brasil preparado para estar armado. Por isso, eu não fui de acordo. Tá? Acredito que as pessoas têm que ter a sua defesa pessoal, porém eu não estou de acordo porque o Brasil precisa passar por certos processos para chegar até o armamento
dos civis. Civil armado no Brasil, a argumentação do bolsonarismo é que cidadãos de bem precisava ser armado. Isso ganhou força entre algumas pessoas que sofreram violência, ou que elas... O que eu estou tentando dizer, como o nosso país é uma igualdade, e nosso país tem adoecido pela força da violência, nós, quando não estamos armados, há uma possibilidade de não haver uma tragédia. Uma pequena possibilidade, mas também acontece a possibilidade de não haver tragédia. O bolsonarismo, ele incentivava, sabe, de certo modo, quando... Por que o bolsonarismo incentivava? Você pode ver nos vídeos, é fato, são vídeos do YouTube diversos, onde o Bolsonaro fazia gesto de arma. Então isso virou fato. Já não é uma fala qualquer. No YouTube tem os momentos que ele fazia símbolo do dedo, que em forma contraditória do L era o gesto da arma. E depois existia uma camada das pessoas no Brasil que sentiam um certo ódio pelo Lula, a pessoa do Lula, porque a pessoa do Lula deu uma certa igualdade do pobre com ao remediado. O Brasil existia com a classe média ou ela ficou pobre de vez, na chamada igualdade do Lula, porque ela se comparou ao pobre quando o pobre começou a comer a mesma coisa que a classe média comia. E queijo era um alimento, o alimento X da questão. No governo Lula, muitas pessoas que ganhavam Bolsa Família começaram a comer queijo. E isso praticamente era uma afronta, a pessoa ganhar Bolsa Família para comer queijo. E algumas pessoas se irritavam muito em mercados, padarias e afins, porque existia pessoas que compravam queijo, mas comprava para fazer salgadinho para vender. E eles não viam dessa forma, eles viam o seguinte: você está comendo queijo com Bolsa Família? Então já ouvi várias pessoas, eu presenciei quando uma criança chegou ao meu comércio, ela era um menino pobre e recebeu o Bolsa Família da mãe, e a mãe mandou comprar 50% do que ela recebeu do Bolsa Família, como mandou comprar em queijo. A problemática toda é que esse menino ele estava comprando para fazer salgado para a mãe, tanto que ele mesmo comentou. E uma pessoa dentro do comércio começou a achar horroroso, xingar o Lula de todas as formas, porque esse menino ele tinha pedido meio quilo de queijo fatiado para os salgados que ele precisava vender. Mas como as pessoas compram e não dão explicação muito para as outras, a senhora que estava atrás, ela não admitiu. E ela berrava: Bolsa Família para queijo, para quê? Compra arroz e feijão. Se é para se alimentar, para que vai comer queijo? Quer dizer, quem presenciou isso foi eu. Eu presenciei isso. E eu tive que tomar partido na hora e falei: ele está comprando para a mãe dele, se você quiser problema com a mãe dele, você vai procurar a mãe dele. E o menino foi embora com o queijo dele fatiado, e ele falou: eu comprei com dinheiro, a gente não roubou. O menino: você ainda é abusado, você comprou com o meu dinheiro do meu imposto. Foi o que ela falou com o menino. E eu presenciei aquilo, tomei a frente, acalmei os nervos, falei que ela estava errada, ela se retirou. Isso dentro do comércio. Porque além de uma professora informal, eu sou uma comerciante. Eu vivi isso dentro do comércio, nos anos do período em que o Lula estava no governo. Eu comprava realmente queijo mais barato e eu vendia mais barato. Então a quantidade de pessoas que comiam queijo era maior, é fato. Depois disso, eu percebi que eu também estava sendo potencialmente excluída, porque como comerciante, eu também eu comecei a ter mais impostos, eu comecei a ter menos regalia, e o Bolsa Família, claro, ele é o melhor dos sistemas sociais. Porém, a gente que é comerciante, a gente começou a perceber muito imposto nas mercadorias.
E as mercadorias, os impostos talvez não tenha relação com isso, mas nós comerciantes ficamos muito sem defensores. Existiam defensores para tudo. E no outro governo também foi o mesmo. Eu votei achando que após o governo, que eu votasse em outro governo que não fosse do Lula, que foi do Bolsonaro, eu iria ter um governo justo. Eu não vi justiça, eu vi só piora. Eu vi o ódio se fortalecendo, parece que as campanhas nunca acabam, parece que elas ficam nos governos agora, porque existia uma época que era só para a campanha, e parece que a campanha nunca acaba. O personagem ganha a eleição e depois ele continua fazendo campanha para a próxima. Foi o que eu percebi no Bolsonaro, ele se preocupou muito pouco com o governo e ele começou muito a querer fazer o segundo mandato. É muita campanha em cima disso e pouca prática. O sistema de saúde, os ministros que colocaram nunca serviam, porque ele queria ser acima dos ministros, não delegava serviço direito. Inclusive a problemática da vacina muitas vezes não foi resolvida porque ele tomou a frente e não deixou os ministros trabalharem. E os ministros acabaram pedindo exoneração do cargo. Eu não gostei muito desses assuntos porque eu fui vitimada também com meu pai na Covid. Perdi meu pai. Precisou ser internado porque quebrou a perna, mas só tinha vaga para quem fosse problema de Covid. Então, meu pai com cirurgia para fazer, ele foi internado com Covid, mesmo ele tendo bronquiolite e asma e pneumonia e uma cura de uma tuberculose. Precisou de oxigênio, também não tinha quando estava na internação, por conta da Covid, a problemática da saúde. E toda a problemática, todo o dinheiro público jogado fora no período da pandemia, a gente assistindo sem nenhum tipo de condições de ajudar, mesmo sendo comerciante, eu não conseguia ajudar meu pai. Depois do comércio, eu peguei um empréstimo para poder comprar a mercadoria e aí me veio uma greve dos caminhoneiros. Eu não consegui pagar o empréstimo da greve dos caminhoneiros e eu fui atingida diretamente. Os caminhoneiros me prejudicaram. E aí depois eu vi os caminhoneiros na campanha ao lado do Bolsonaro. E isso me causou repúdio, porque os caminhoneiros, ele, de certo modo, atingiu a economia no país, inclusive no período do Bolsonaro, quando eles começaram a fazer as greves de caminhoneiro para interesses pessoais. E depois eu vi que o Bolsonaro abriu mão e começou a ficar do lado dos caminhoneiros e apoiando, inclusive na pandemia, eles receberam a cota deles, porque eles precisavam de cota do auxílio emergencial e nós, comerciantes, não conseguimos nada. Ficamos ali com a dívida da greve dos caminhoneiros e eu me senti ali podada e excluída do direito do comércio de receber auxílio. E fui no CRAS, mesmo sendo comerciante, fui no CRAS, pedi auxílio, mesmo sendo comerciante, não podendo pegar mercadoria na prateleira para comer. Eu fui trabalhar numa fazenda e já estava ali trabalhando na parte social e na parte funcional, porque eu era tanto contratada quanto fazia minha parte de voluntariado, as minhas caridades na fazenda. E ali também eu fui escravizada. Por que escravizada? Porque eu não recebia 13º, férias e folgas, enfim, era tudo, até feriados e períodos de pandemia eu trabalhei. Eu não recebi por aquilo. Recebi por algumas horas que eu trabalhava e por tarefas que me faziam tarefas pesadíssimas. Inclusive na fazenda eu capinei muito tempo eu capinei, ia para o meu comércio, depois eu ia capinar na fazenda. Eu fiquei muito constrangida quando o meu patrão me chamou e falou que eu não devia ser petista, que eu tinha que ser bolsonarista. E que ele tinha ódio do Lula e que não era para ser do Lula, eu tinha que votar no Bolsonaro. E daí ele falou que eu ia pagar muito caro. E daí, desses assuntos, ele me mandou embora.
me mandou embora só pagando meu último mês e umas horas que eu trabalhei e que não valia o tempo que eu trabalhei de casa e não tive direito a nada. Então, para reação, toda reação tem a causa. Eu só esperei a boca da urna e eu votei no Lula. Votei no Lula porque eu achei justo o Lula, que era a contradição do bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele se uniu com ódio, com força, independente de qualquer pessoa. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas que me deram as costas por conta do bolsonarismo. E mesmo tendo a minha vida difícil, eu continuei a minha vontade de ajudar e a vontade de ter paz. Porém, é o tempo todo atacada. No meu comércio, pessoas falando que quem é petista é piranha, quem é petista tinha que morrer, quem era petista e quem votou no Lula era ladrão, e esse o Lula roubou, eu posso roubar também. Era fala de ódio o tempo todo dos bolsonaristas, as pessoas que votaram no Lula. Então, as poucas diferenças de urna, que foram as pessoas que o Bolsonaro perdeu, quando muitos que estavam ao lado dele atacou a própria sociedade. Quem estava do lado do Bolsonaro saiu atacando todo mundo por conta do bolsonarismo. Não por conta do Bolsonaro, foi por conta do bolsonarismo. O discurso de ódio que imperou e manipulou até o próprio presidente, porque o Bolsonaro ele foi manipulado. Ele foi manipulado pelos apoiadores. Então, de qualquer forma, o Bolsonaro não podia ser totalmente contra os seus apoiadores. E eu assisti muito ingratamente, às vezes, que as falas dos youtubers me feriram gravemente. Muitos youtubers se enriqueceram apoiando o Bolsonaro e, na verdade, eles só queriam aquilo. E muitas horas eles colocaram o Bolsonaro em risco. E eu não sou muito a favor disso. Eu votei no Lula pelo amor e pela paz. Eu votei no Lula pelas crianças e pela justa causa de querer ajudar. Eu votei no Lula porque eu quis e não porque me colocaram em posição. Eu perdi amigos porque os meus amigos resolveram fazer cartel de amizade. A amizade foi colocada em pauta no bolsonarismo, porque o bolsonarismo não aceita as pessoas como elas são. Então, aqui eu justifico meu voto, minha justificação. E eu não gostei das falas que continuou em cima do Paulo Freire, porque o Paulo Freire é a nossa melhor representação no mundo. E nós estamos sendo atingidos, a nossa nacionalidade está sendo atingida gravemente. Eu não gostei também de achar que no Brasil existe o discurso de ódio contra a religião, porque não existe. Foram excessos de político dentro da religião, que isso não cabe mais. Quem é religioso não deve permitir mais votar, ser pastor e ser político. Isso não tem fundamento cristão. E é por isso que certas denominações começam a ser perseguidas, porque as falas contraditórias e utópicas aquilo que eles põem de cristianismo. E outra coisa são deputados estaduais e federais que deveriam ser mais amorosos com os eleitores, conquistar os eleitores, não fazer da vida pública e política um palco de duelo, de ódio e rancor, porque o Bolsonaro não foi eleito. Queria que os políticos repensassem a forma de tratar o profissionalismo de ser político, porque você tem que ser político para todos. Amanhã você vai precisar do voto daquele que você menos cuidou. Então, eu deixo aqui o meu recado de mulher para mulher, dona de casa. O bolsonarismo, ele aguçou o ego do machismo, do sistema patriarcal, arcaico e também do colonialismo, do coronelismo e do feudalismo. Eu me sinto brasileira impotente de estar aqui
me expondo e falando o que eu penso, e eu tenho uma convicção do que eu estou falando, porque eu passei por isso. Eu passei opressão do coronelismo. O meu ex-patrão se achava coronel de fazenda, então ele podia falar e imperar na palavra dele. Isso não é democracia. Eu fui humilhada muitas vezes trabalhando porque eu sou petista, porque eu sou Lula. E eu fui humilhada várias vezes e me chamando de puta, de ladrona, de tudo que vocês poderiam imaginar. Enquanto eu não vi nenhuma pessoa chamar nenhuma senhora dentro do comércio falar que é o bolsonarista era puta. E daí eu fico aqui com a minha fala, é a minha fala sincera, e vou continuar falando porque a verdade precisa ser dita. O que acontece nos anos de 2024 na sociedade do Rio de Janeiro, da Faroeste Carioca.